elegeu a Davi, seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas, de após as ovelhas pejadas, o trouxe para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. Assim os apacentou, segundo a integridade do seu coração, e os guiou com a perícia de suas mãos. Amém? Pode tomar um assento, irmãos. Antes de nós fazermos menção da palavra, quero lembrar os irmãos que terça-feira nós temos o nosso culto de ensino e o próximo domingo, culto com o departamento infantil. Meus queridos irmãos, no domingo passado, eu conversei com a Faustina se ela tinha já alguém em mente para ministrar a palavra, ou se ela queria que eu fosse atrás. Ela disse: pastor, o senhor pode convidar alguém. Na segunda-feira, todavia, quando eu buscava uma direção de Deus sobre quem ministrar, o Senhor pôs em meu coração uma palavra. Os irmãos sabem que eu sou pregador de terça-feira e de Santa Ceia. Eu evito pregar em cultos de departamento. Eu prefiro que os líderes convidem os obreiros local ou alguém para ministrar. Todavia, o Senhor me surpreendeu com esta palavra e com uma ordenança que senti no coração de ministrar a palavra do Senhor. O salmo que nós lemos fala de Davi. Deus falando que chamou Davi, que escolheu Davi, que tirou Davi dos apriscos das ovelhas, que o chamou de trás das ovelhas pejadas, ovelhas que estão para dar cria, e o trouxe para apacentar a Jacó. A história de Davi é conhecida de todos nós. Davi, o grande rei de Israel, um tipo do Messias, o único homem que recebeu 3 unções. Ele recebe na casa do seu pai, ele recebe depois em Hebrom, e por último, com 37 anos, ele vai receber sobre todo o Israel como rei de todo Israel. Ele recebe a primeira unção entre os seus 15 aos 17 anos. Alguns ousam falar que ele já tinha 20 anos quando recebeu a unção. Ele recebe a outra unção, a segunda unção, com 30 anos. E a terceira unção ele recebe com 37 anos. E tudo sobre Davi começa a se falar em Samuel, capítulo 16. E a informação que nós temos em 1 Samuel, capítulo 16, é que ele é o filho caçula de uma família de 8 filhos. Ele é o 8º filho de Jessé. Ele é o caçula. E é interessante que o biotipo de Davi é totalmente diferente dos seus irmãos, porque a Bíblia deixa bem claro no versículo 12 que ele era ruivo, de formoso semblante e de boa presença. Os estudiosos do hebraico, os hebraístas, eles dizem que Davi, ele era um homem de faces rosadas. Ele era um homem de cabelos avermelhados. Desde que Davi nasceu, a impressão que se tem é que o seu pai e a sua família olharam para ele com desconfiança, visto que o outro homem na Bíblia
que se diz que era ruivo, que se diz que era meio avermelhado, foi Esaú. E Esaú foi o preterido de Deus em favor de Jacó. Esaú foi aquele que recebeu maldição em vez de bênção. É aquele que, apesar de ser o primogênito, foi rejeitado por Deus. Aquele de quem diz Malaquias: eu aborreci Esaú e amei a Jacó. Estar então, ser então, nascer então, de modo ruivo na cultura judaica, era de certa forma ser amaldiçoado, ser preterido por Deus, desprezado por Deus. É por causa disso que quando Davi desmamou e já pôde iniciar numa vida pastoril, o seu pai o colocou para morar com os pastores, para apacentar ovelhas. É por isso que aqui, quando Samuel vem a Belém para ungir um rei, e Deus diz que ele deve ir na casa de Jessé, a receber um sacerdote, um profeta, um juiz, como era Samuel, era um privilégio para qualquer família. Eles convocavam todos os familiares, todos os membros daquela família, para participar do banquete, do momento de santificação, que aquele sacerdote iria estabelecer naquela casa. Mas é interessante, e fala muito forte o fato, que Jessé, ele chamou os seus 7 filhos, e ele sequer lembrou de Davi. Em nenhum momento, Jessé cogitou em chamar Davi para sentar à mesa com os seus irmãos. A verdade é que algumas tradições, o verso de número 78 que nós lemos, diz: eu te tirei da casa das ovelhas, porque Davi, ele habitava junto com as ovelhas. Ser pastor naquela época era uma profissão, uma função humilde. E quando uma família, ela não tinha condições de ter servos para apacentar as suas ovelhas, o membro mais inferior da família, o membro de menor importância na família, recebia então esta responsabilidade de cuidar do rebanho, de cuidar da ovelha, porque ele então deixaria o convívio da casa do seu pai para habitar no curral, na casa das ovelhas, para ali 24 horas zelar, cuidar, proteger de uma ovelha. Principalmente no caso de Davi, que tinha a função entre outras. E é por isso que o salmista diz: eu tirei de trás das ovelhas pejadas, das ovelhas que estão de cria. Era uma responsabilidade tão grande que a pessoa trabalhava as 24 horas do dia atenta, para que quando aquela ovelha fosse então criar, não viesse ter nenhum problema, ou um animal selvagem, aproveitar daquele momento de fraqueza da ovelha, e a roubar, a tragar, a matar. Davi, ele não era lembrado na casa do seu pai. Certamente por ser sinônimo de maldição, eles queriam ele bem longe da sua casa. Colocaram para morar com as ovelhas. E Davi então, ele amou trabalhar com as ovelhas, cuidar das ovelhas, proteger as ovelhas. É por isso que quando você lê o capítulo 16, versículo 11 diz: ainda falta o menor que apacenta as ovelhas. Versículo 19 diz:
envia-me Davi, o teu filho, que está com as ovelhas. No capítulo 17, versículo 15, versículo 20, versículo de número 28 e versículo de número 34. Por todas essas vezes, o escritor sagrado faz questão de falar que Davi estava cuidando das ovelhas. Davi era pastor de ovelhas, não era lembrado pelo seu pai, não era lembrado pelos seus irmãos. Quando o profeta, ele manda passar os filhos de Jessé diante dele, e passou-se o 7, que era formoso, que tinha estatura, que tinha semblante, que eram guerreiros. E quando passa o primeiro, e Samuel pensa que aquele é o escolhido de Deus, Deus diz: não, eu não olho a aparência, eu olho o coração. Passou-se 7, e nenhum daqueles foi o escolhido por Deus. Então Samuel talvez fica preocupado: será que eu me enganei? Será que eu errei? Será que eu não prestei atenção? Porque todos os filhos passaram. Então é Samuel que lembra Jessé, quando pergunta: acabaram-se os mancebos? E aí que Jessé põe a mão na consciência e lembra de Davi e diz: não, aí tem o menor ele quis esconder, ele quis ocultar, ele quis colocar um mistério sobre Davi, tacou na casa das ovelhas para ele não ser visto, não ser contemplado. Mas ainda que os homens tentaram ocultar Davi, Deus do céu estava olhando para Davi. É por isso que 1 Samuel capítulo 13, Samuel diz para Saul: Deus já procurou um homem segundo o seu coração. Todos não viam Davi, mas Deus já contemplava Davi, já tinha escolhido Davi. Então diz: acabou-se os mancebos. Jessé diz: não, ainda falta o menor. Então Samuel vai dizer: ninguém vai assentar à mesa, ninguém vai comer nesta casa, ninguém puxa a cadeira para sentar, enquanto o menor então não chegar. Enquanto ele não chegar para sentar, ninguém nesta casa come hoje. Mandaram o mensageiro para procurar Davi, para chamar Davi, e Davi então vem totalmente perdido, porque não estava acostumado a sentar na mesa. Ele comia, era a sua marmitinha lá na casa das ovelhas. E Deus olhou todo o cuidado de Davi. Mas sabe o que me chama a atenção? É que em 1 Crônicas, 2 Samuel, melhor dizendo, capítulo 7, versículo 7, a Bíblia diz: eu te chamei de trás das malhadas. E é interessante isto, porque a ovelha que tinha valor no contexto judaico era a ovelha de lã branca. A ovelha de lã branca é que tinha valor. A ovelha, quando nascia malhada, ela não tinha valor para nada a não ser para comer. A lã dela não servia para fazer roupa, porque a roupa sairia manchada. Mas a lã branca, a ovelha de lã branca tinha valor, fazia os vestidos brancos totalmente bonito para as festividades e para os grandes eventos. Mas a ovelha malhada não. Em vez em quando é que nascia, era raro nascer uma ovelha malhada, e por não ter valor, então eles pegaram Davi, que para eles também não tinha valor, para cuidar de uma ovelha que não tinha valor na cultura judaica. Era raro nascer uma ovelha malhada. Aí você diz: mas pastor, aquilo que é raro é valioso. Não nesse contexto. Tanto é
que na lei do sacrifício era proibido oferecer qualquer ovelha malhada. Quando você lê também, quando Jacó, depois de 14 anos sendo praticamente escravo na casa do seu sogro Labão, ele diz: vamos fazer uma coisa, eu não tenho pagamento, então a partir de hoje, a ovelha que nascer malhada, listrada, você me dá como pagamento, e a que nascer com a lã branca, continua sendo sua, Labão. Labão aceitou na hora, porque era raro nascer uma ovelha malhada, e seria uma ovelha sem valor. É por isso que quando Davi ele sobe para enfrentar Golias, os seus irmãos vai dizer no versículo 28, a quem deixastes aquelas poucas ovelhas? Ele não era pastor de muitas ovelhas, ele era pastor de poucas ovelhas. E ele não era pastor de ovelhas valiosas, ele era pastor de ovelhas de pouco valor. Mas quando Davi olhava para as suas ovelhas malhadas, ele não olhava como uma ovelha inferior, ele não olhava como uma ovelha sem valor, mas ele olhava aquela ovelha como a coisa mais preciosa para ele. Era tão preciosa para ele, que ele mesmo vai relatar a Saul, no versículo 34 do capítulo 17 a seguir, dizendo: houve um dia que o leão e o urso vieram, e eles pegaram uma das minhas ovelhas malhadas. Eu pergunto a você, quem vai enfrentar um urso e um leão por alguma coisa que não tem valor, por uma ovelha que não tem valor? Mas Davi era pastor segundo o coração de Deus. Ele olhava para a sua ovelha como a coisa mais preciosa. É por isso que ele vai e ele encara o leão, ele encara o urso, e ele toma a ovelha da boca do leão e do urso, e ele os mata. Porque para ele conhecia no seu corpo o que era ser desprezado. Ele conhecia na sua vida o que era ser desvalorizado pelos seus pais. Ele sabia o que era chegar em casa e não ser bem recebido na mesa para comer. Ele sabia o que era receber um olhar de desconfiança do pai e dos irmãos. Ele sabia o que era ser reputado como um ser inferior. Ele olhava para aquelas ovelhas, que para todos não tinha valor, e ele se via naquelas ovelhas. Ele se via na malhada. O desprezo que os pastores davam para ovelhas malhadas, que muitas vezes matava quando nascia, porque não ia valer para nada, ou então apenas criava para matar e comer, e vender para ser comido, a um preço muito inferior. O custo de cuidar daquela ovelha não se pagaria quando a vendesse. Então se matava, se soltava, se desprezava. Davi se via na ovelha malhada, e quando todos desprezavam, ele protegia a ovelha malhada. O seu pai olhava com desconfiança, os seus irmãos olhavam com desconfiança. Talvez eles tinham terror de falar o que eles pensavam sobre Davi. E quantas vezes nós olhamos para alguém dos nossos, que Deus nos deu, e nós temos desconfiança, e nós temos medos e terrores no coração que nós não ousamos contar para ninguém. Eu essa semana estava orando aqui na igreja, quinta-feira, era por volta das 11 horas da manhã. Eu estava com a minha fronte na pedra deste altar, orando e chorando.
que o Senhor me fez ver uma irmã com a sua filha. E o Senhor falava ao meu coração o terror que ela sentia no seu coração. E ela não conseguia pronunciar com medo, por ter visto acontecer em outros. Ela tinha medo de acontecer dentro de sua casa. E muitas vezes nós temos tantos sentimentos sobre isso. Nós não conseguimos pronunciar com medo, com vergonha daquilo que está vindo na nossa mente. Talvez Davi não ouvia o que os seus pais falavam e eles sequer falavam. Mas as atitudes dos seus pais, dos seus irmãos, mostrava que para eles ele era inferior. Mas Deus no céu, Ele está olhando. Ele passa os seus olhos sobre Israel. Ele passa os seus olhos em Belém, na tribo de Judá, na casa de Jessé. E ele vê lá homens bonitos, fortes, altos. Mas Deus vai com os seus olhos no campo, no pasto. E ele vê um garoto de 16 anos, dando a vida em favor da malhada. E Deus diz: se ele ama tanto assim a malhada, se ele cuida tão bem assim da malhada, eu vou tirar ele de lá e vou colocar ele como governador, como rei sobre todo o meu povo, o Israel. E quando Davi menos espera, que ele está apacentando o seu rebanho, alguém, um moço, chega chamando ele, dizendo: Davi, o profeta, o sacerdote, o juiz está lá na casa do teu pai. Há uma ordem para que ninguém sente à mesa enquanto você não chegar. E diz que Davi corre para lá. E quando chega lá, Samuel olha para Davi, seu rosto rosado, queimado pelo sol, seus cabelos vermelhos. Ele é de gentil presença, sabe, ele não é aquele que chama muita atenção, mas também ele é aquele que tem uma beleza desprezível, mas ele é alguém agradável de se ver, é uma pessoa agradável de contemplar. Não tem a estatura que Saul tinha, que sobre todo Israel ele sobressaía acima dos ombros. Não tinha a beleza de Saul, que diz que ele era o mais belo de Israel. Mas tinha um coração quebrantado diante de Deus. Tinha um coração que amava Deus. Um coração tão apegado a Deus que nas noites frias, em que ele tinha que estar cuidando da sua ovelha, ele pegou uns gravetos, colocou umas cordas e fez uma harpa para adorar ao Senhor. Nas noites frias, sozinho, desprezado, enquanto seus irmãos estavam debaixo de cobertores, bem aconchegados do luxo, lá no meio do mato, no meio do pasto, ele adorava e bendizia e glorificava a Deus. E Deus olhava para Davi. Quando Samuel vê Davi, então Deus abre os olhos de Samuel, Deus abre os ouvidos de Samuel e diz: Samuel, esse é o que eu escolhi, este é segundo o meu coração, este que vai apacentar o meu povo. Então diz a Bíblia que Samuel, ele pega o chifre com azeite e ele derrama sobre a cabeça de Davi. E diz: quando derramou-se o azeite sobre a cabeça de Davi, o Espírito Santo veio sobre ele. Ele foi cheio do Espírito Santo.
Mas quando terminou o banquete, ele não bateu no peito dizendo: agora eu sou rei, agora eu tenho que arrancar Saul de lá. Não. Termina o banquete e ele volta para cuidar das suas ovelhas. Ele volta a cuidar das suas poucas ovelhas. Ele volta a cuidar da malhada. E um dia ele estava lá no pasto. Ao mesmo tempo que o Espírito do Senhor veio sobre Davi, diz a Bíblia que um espírito mau da parte do Senhor veio sobre Saul. Não é que veio um espírito maligno, porque a teologia, a demonologia é uma doutrina do Novo Testamento. No Antigo Testamento não se falava de espírito, de demônios. Aqui alguns estudiosos pensam que Deus permitiu que Saul, houve um momento dele perder razão, dele entrar numa depressão, numa angústia, para que ele perdesse o rumo das coisas. E quando ele estava daquela forma, aconselhar então Saul: olha, o médico particular de Saul diz: você, para afastar esse mau espírito, esse ânimo mau, você tem que ter alguém que toque. E a música, e isso é atestado pela psicologia, a música ela calma. A música traz alegria, traz renovo. É por isso que criança, quando você tuca ela, ela está crescendo. Recém-nascido, você põe lá uma sinfônica para tocar. A criança acalma. A música acalma. E quem é em todo Israel que podia tocar com tanta graça, que faria aquele homem voltar a se alegrar? Davi. Chama Davi. E Davi começou a frequentar o palácio. Mas sabe o que diz a Bíblia? Que ele foi. E que ele tocava. Que o demônio ia embora. Mas depois que Saul ficava bom, Davi ele não ficava no palácio. Davi ele voltava a cuidar do rebanho. Ele voltava a cuidar das ovelhas. Até que um dia, o seu pai diz: olha, está tendo guerra entre os filisteus e Israel. Davi vai levar alguma coisa para comer para os seus irmãos, para o rei, para os capitães. E Davi vai. E Davi vê Golias afrontando o nome do Deus vivo, o povo de Deus. E ele diz: quem é esse incircunciso para afrontar a Deus e o povo de Deus? E ele vai lá e mata o gigante. Entre a unção de Davi e Davi começar a reinar, entre a primeira unção e a segunda unção, tem um tempo de aproximadamente 15 anos. E quando ele recebe a segunda unção, ele vai reinar apenas sobre Judá. Leva mais 7 anos, ou seja, 22 anos depois da primeira unção, para ele reinar sobre todo o Israel. Aquele jovem, desprezado, rejeitado, apesar de tudo e de todos, ele esperou em Deus e no tempo de Deus. Ele soube o que era chorar sozinho. Ele soube o que era não dar valor para a sua família. Ele soube o que era ser desprezado. Ele soube o que era as pessoas apontar o dedo para ele dizendo: é maldito. Ele experimentou na sua pele o preconceito, o desprezo. Mas ele esperou em Deus a vitória.
ele não adiantou nada. Ainda que ele teve a oportunidade de matar Saul, ele não fez. Ainda que ele teve a oportunidade de tomar o reino, porque as multidões cantavam, Saul matou 1000, mas Davi 10.000. Ele esperou em Deus, porque ele sabia quem tinha ungido ele, quem tinha escolhido ele, quem tinha chamado ele. Nesta noite, desde segunda-feira, Deus pôs essa palavra em meu coração. E eu ministro esta palavra com confiança. Que não importa o que dizem de você, o que falem de você. Você é a escolha de Deus. Você é a escolha de Deus. Mas se eu sou escolha de Deus, por que não cumpre a palavra de Deus hoje na minha vida? Porque as palavras, não foi isso que as irmãs cantou, porque as palavras não se cumprem. Os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus são maiores do que o nosso. Os 22 anos que Davi, ou os anos que ele ficou pastoreando, os 22 anos que levou para ele assumir o reinado de Israel, foram aprendizados na vida dele. Ele experimentou o cuidado de Deus. Ele experimentou o que era sofrer, o que era ser rejeitado. Ele experimentou o que era ter ao seu lado não pessoas valiosas, mas pessoas que eram desprezadas para a sociedade. Porque a Bíblia diz que todo homem que estava em aperto, endividado, em aflição, todo homem que era pobre e desprezado, eles foram até Davi. Eles ficaram ao lado de Davi. Porque muitas vezes as pessoas dizem que o que não presta só chama, atrai o que não presta. Talvez quando as pessoas vinham para aqueles que iam atrás de Davi, diziam, ela está vendo como ele não presta, só quem não presta vai atrás dele. Mas eles não sabiam que aqueles que não prestavam seriam os 30 valentes de Davi, que dariam a vida por Davi, que protegeriam Davi, que não deixaria ninguém tocar em Davi. Não despreze quem Deus está colocando do teu lado hoje. Não despreze quem o Senhor está mandando na tua vida hoje. Talvez você diz, mas pastor, eu queria Deus, eu piorei tanto para o Senhor mandar um anjo, o Senhor mandou isso. E muitas vezes nós ficamos com um olhar tão preconceituoso, porque nós olhamos para a roupa, para a veste, para o conhecimento, para o bolso, para o nome na sociedade. E a Bíblia diz assim, muitos, sem saber, receberam o anjo na sua casa. E quantas vezes Deus vem disfarçado e envia anjo disfarçado de mendigos para a nossa vida. Quantas vezes Deus manda anjos disfarçados de pobretões, de miseráveis, para estar do nosso lado, para interceder por nós. Essa semana Deus me trouxe a memória, algo que eu já disse aqui, mas quando eu orava a Deus, eu dizia, Deus tenha misericórdia, levanta intercessores. E quando eu orava, o Senhor me lembrou, lá, de quando eu tinha 16 anos de idade, eu estava tão desanimado, tão fraco. Eu cheguei num culto, num ponto de pregação, toda quinta-feira tinha culto, eu estava lá. E era na garagem do irmão, tinha os bancos, nós sentávamos, depois aquilo se tornou uma igreja, mas até então era um culto de pregação. E tinha um irmão
Laércio, nós chamávamos de gravata vermelha, porque ele só tinha uma gravata vermelha. Havia tido uma vida no crime, levou um tiro que atravessou aqui, e ele falava fanhoso. E quando eu estava de joelho orando, na verdade aquele dia nem orar, acho que eu estava orando de tão ruim que eu estava. E o Laércio estava ajoelhado no banco na minha frente. Ele começou a orar. Ô Jesus, ajude o irmão Chauinho. E quando ele começou a orar, e ele insistia nessa oração, o Espírito Santo veio e falou: meu coração, você está aqui, porque eu tenho levantado intercessores como Laércio pela tua vida. O Laércio era motivo de zombaria na igreja de Campinas, no setor de Maracanã, era zombaria. Por causa da sua miséria, da sua pobreza, por causa da sua única gravata vermelha, por causa da maneira fanhosa em que ele falava. Mas o Laércio naquele dia foi um anjo, disfarçado de um homem humilde, para estender as mãos sobre a minha vida e me abençoar. Quando Davi assumiu o trono, ele não esqueceu daqueles que eram pobretões. Ele colocou eles como homens importantes no reino. Aí Deus diz: Davi, meu servo, que eu chamei de uma origem tão humilde, pastor de ovelhas, pastor da malhada, eu o coloquei como governador, como rei sobre todo Israel. E quando você vai no capítulo 7 de 2 Samuel, Davi diz: Deus, eu quero construir uma casa para ti. Deus diz: Davi, eu nunca precisei de uma casa para habitar, Davi, mas eu conheço teu coração. Você não vai construir uma casa para mim, outro vai construir. Mas eu quero dizer uma coisa para você, Davi: eu construirei uma casa para ti. E o teu reino nunca vai findar, nunca vai faltar um que reine na tua casa. E o Senhor estava falando de Jesus, que vem da casa de Davi, que vai ter um reino eterno sobre a terra, um reino que não terá fim. Fique em pé em nome de Jesus. O grupo de louvor vai cantar. Se você pode, feche teus olhos um minuto em nome de Jesus. Deus, Ele nos conhece. A Bíblia diz que antes que nós fôssemos formados no ventre da nossa mãe, Ele já nos conhecia, já tinha nos chamado. Deus sabe o que acontece no teu coração. Deus sabe os sentimentos que inundam a tua mente, o teu coração. Mas a palavra que Deus me dá nesta noite, uma palavra pelo qual eu orei, eu jejuei, eu clamei, é que você pode ser um Davi desprezado, jogado lá no curral, não é recebido na mesa, mas o Senhor, Ele está contemplando a tua vida. E o Senhor que te chamou,
e o Senhor que te escolheu. E é este Senhor que vai cumprir toda a palavra dele na tua vida. Quem pode levantar a mão e dar um glória a Jesus? Nós vamos cantar com um grupo de louvor em pé. E depois nós encerraremos com oração. Grupo de louvor, cante em nome de Jesus. Algemado Feche os teus olhos. Se você crê, se você recebe esta palavra sobre a tua vida, creia que o Senhor está mudando o teu cativeiro, mudando o teu ânimo. Creia que o Senhor está te levantando, te renovando, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu ministrei a palavra que o Senhor encheu o meu coração. Eu verbalizei, Pai, da palavra que o Senhor colocou e que o Senhor encheu meu coração totalmente, ó Pai. Tu sabes, ó meu Deus, como eu cheguei neste altar nesta noite. Tu sabes, Senhor, o tempo, as horas que eu passei em oração contigo sobre esta palavra. Ó Pai, eu creio, Senhor, eu creio que a tua palavra, Pai, é como a chuva seródia que vem, Senhor, e faz o que lhe apraz. Eu creio que nesta noite, Pai, a mentira de Satanás contra a vida da tua filha, contra a vida do teu filho, Senhor, que diz que ele não é nada, que diz que ele não tem valor, que diz que ele nunca vai ser coisa alguma, Pai, em nome de Jesus Cristo, toda mentira do diabo cai por terra nesta noite, Senhor, contra o teu filho, contra esta igreja, Pai, na autoridade da tua palavra, Senhor, é que eu profetizo, ó Pai amado, que toda mentira do diabo, que toda a cadeia do maligno, que toda, Pai amado, a prisão de Satanás é desfeita nesta noite, Senhor, e o teu filho vai voltar para sua casa, renovado no seu entendimento, com a certeza que o Senhor tocou e que o Senhor livrou. Tocou-me, Jesus, de paz, encheu meu coração.
o grande amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre toda a igreja. E todos digam: Deus abençoe, irmão, que você tenha uma semana